Vamos entrar em sintonia com todos aqueles que neste momento estão assistindo esta aula, para que formemos um todo harmônico, harmonioso. E vamos agradecer a toda a equipe espiritual aqui presente, os mentores desta aula, deste curso, os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para nos ajudar. Vamos agradecendo a Itaporã, nosso dirigente espiritual, e principalmente a Jesus, o nosso divino mestre, nosso mestre maior, pedindo a Ele que abençoe os nossos esforços, abençoe esses momentos, abençoe a Sheila que vai trazer a aula de hoje, que ela esteja sensível às nossas necessidades. A prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, gente, a aula de hoje é muito especial e vai ser dada por uma pessoa muito especial, a minha xará, a Sheila. A Sheila é farmacêutica, ela está junto comigo já há muitos anos, primeiramente como aluna de yoga, e aí depois como parceira da meditação. Ela também fez o curso que eu fiz lá na Unifesp, curso de meditação, curso de facilitadores de meditação. Alguém levantou a mão aí, vai estar sem nome, sem... Ah, pagou. Então, ela é farmacêutica, então vamos acompanhar. Cadê a Sheila? Ah, já estou vendo a Sheila. Pois não, Sheila. Bom, boa noite oficial a todos. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui, porque eu já acompanho a professora Sheila nesse curso há muitos anos. Primeiro eu fiz várias vezes, aí depois eu fui aprimorando, e o meu interesse pela meditação, ele sempre foi muito grande, porque foi uma das ferramentas mais importantes que eu usei quando eu tive problemas emocionais, e hoje medito frequentemente, me aprofundei um pouco, como a professora falou, nesse tema, né, indo na Unifesp, estudando lá como facilitadora, mas o objetivo da minha presença hoje é falar sobre a comunhão com a água, né, e como a gente pode meditar aumentando a consciência sobre a água, nessa tríade que a gente desenvolve, né, que é o ar, o alimento e a água, né, que são pontos importantes que a gente vai desenvolver aqui. E essa aula partiu do livro Saúde, do Miramês, onde ele tem vários capítulos que falam sobre a água, especificamente, e a partir da leitura desse livro, eu comecei a me interessar. Eu já gosto muito dessa questão das águas e das coisas naturais que é a água, das curas, né? E aí eu me interessei um pouco mais profundamente, e o resultado desse conteúdo é o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, eu vou passar aqui um materialzinho, deixa eu deixar ele disponível aqui.
Eu vou mandar para vocês o material, tá? Então, não fique... quem quiser prestar mais atenção no que eu falo, né? Porque o que eu falo é o que não está escrito, né? Então, se vocês... depois eu... terminando a aula aqui, eu passo essa aula, passo os links que eu vou falar, que são alguns links importantes, e, assim, de uma forma bastante importante, eu vou falar que essa aula todo mundo gosta muito, porque acaba mudando um pouco a sua consciência em relação à água, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre meditação com a água. E como eu falei, é um momento de comunhão com a água. Então, a água, gente, é o símbolo da vida. É o patrimônio da humanidade, é o alicerce da natureza e é o nosso líquido mais precioso, né? Então, quando a gente fala sobre a água, a gente está falando sobre a molécula da existência, né? Sem a água, gente, não há vida. Não há vida. É o nosso bem por onde flui a transformação. A própria água tem vários estados, né? Mas ela essa consciência a gente precisa ter. Ela é a molécula da existência. Todas as nossas reações bioquímicas ocorrem em meio aquoso. Então, se eu não tiver água no meu corpo, a qualidade da minha saúde e do meu bem-estar será diminuída drasticamente. Então, a gente precisa ingerir água. É fundamental a ingestão de água, tá? Miramês nos fala que a água é para nós a coagulação de fluidos sublimados. É a luz que se tornou amor. Olha que coisa linda. Quando a gente imagina que mais de 60%, 70% do nosso corpo é composto de água, né? E que dentro de nós corre essa luz que se tornou amor. Então, essa comunhão ela é fundamental para a gente poder trilhar um caminho de saúde e bem-estar. Então, a proposta aqui hoje, gente, é uma aproximação amorosa com a água e reconhecê-la como uma amiga e auxiliadora natural. Então, usar esses recursos que a água nos fornece, que são recursos curativos e hoje comprovados cientificamente, né? Vários estudos que a água tem um poder de cura. Bom, o objetivo aqui, nós temos 4 objetivos que eu preciso cumprir até o final dessa aula, até esses 40 minutos, 45 que eu vou conversar com vocês. Entender o potencial desse líquido precioso, melhorar o nosso relacionamento com a água. Então, quem tem dificuldade de entender a importância da água, não toma tanta água no dia, né, não tem uma meta diária de água, né, vai começar a entender um pouco mais sobre isso. Celebrar esse bem divino, né? Ao final, nós vamos celebrar, agradecer. E algumas práticas descomplicadas para o dia a dia, né? Coisas simples que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento com a água. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês, né? Conhecer como é que a gente fala sobre a água, né? Então, a gente precisa saber alguns processos de vocês. Então, são reflexões, né? Como é que a gente pensa sobre a água? O que eu penso sobre a água hoje, né? Qual que é a importância que a água tem no meu corpo, na minha vida, né? O quanto eu posso influenciar com os meus pensamentos sobre a água que está circulando no meu corpo, né? O quanto esse bem divino é importante para a sustentabilidade do planeta,
não é só para a nossa sustentabilidade, a sustentabilidade do planeta. Então, a partir dessas reflexões, eu quero trazer essa frase de Miramês também: enquanto vivermos, dialoguemos com a água, né? Então, ele nos ensina de uma forma brilhante como é que a gente pode obter a melhoria a partir desse bem divino, né? Bom, a gente sabe que a água tem um simbolismo religioso muito grande, né? Então, em cada religião, ela tem um simbolismo. Então, para o católico, para o evangélico, para as religiões africanas, para o budismo, para o hinduísmo. Então, simbolicamente, resumindo, a água em todas as religiões ela significa pureza, né? Proteção. Mas ela tem um simbolismo muito grande para nós espíritas, porque a gente precisa da água para fazer vários processos, e um deles é a fluidoterapia, que eu termino falando sobre isso. Então, o nosso caminho vai ser entender um pouco da água no nosso corpo, que é a visão mais farmacêutica, entender como é que eu posso obter melhorias a partir da ingestão de água, e ao final a gente vai estudar um pouquinho esse simbolismo na nossa religião, que é espírita, que tem um poder, cada vez que eu passo por um evangelho, ou passo por uma fluidoterapia e tomo aquela água fluidificada, aquilo tem um potencial de cura que a gente não imagina, tá? Bom, eu quero começar, né, falando sobre um livro, sobre o livro, né, na realidade, um capítulo do livro, que é o Nosso Lar, que é o Bosque das Águas, né? Então, esse capítulo, se vocês não lerem, eu peço que leiam, né, para relembrar essa aula. É o Nosso Lar, o capítulo 10, quando André Luiz vai com o Lísias, né, ou Lisias, não sei como é que fala assim claramente, um nome bem diferente, né? Vai até o Bosque das Águas, né? Então, quando vocês lerem, vocês vão entender esse contexto, né? Eu preciso ser bem breve aqui, mas a leitura da página, são várias páginas, ele fala muito desse encontro e da importância dele mostrar para André Luiz o Bosque das Águas e a importância das águas. Então, ele fala para André Luiz, a água é quase todo em nossa instância de transição. Aqui ela é empregada como alimento e remédio, né? Quem assistiu o Nosso Lar, como eu sou uma pessoa muito visual, quando eu li o livro, mas quando eu assisti o filme, me marcou muito duas cenas do filme. Eu já estava envolvida com a água. A primeira cena foi quando o André Luiz está lá na enfermaria, né? Logo que ele chega lá na enfermaria, e aí eles pedem para ele ficar falando, aí eles pedem para ele encher a boca da água e ficar lá com a água, que a água ia ter um poder curativo sobre as moléstias dele, né? E o outro momento foi quando ele retorna lá, né, do mundo espiritual e vem lá ver a família e ver a mulher já casada com outra pessoa, e essa pessoa ela estava num estado de saúde meio difícil, desafiador, e ele fluidifica a água, né, que está do lado da cama, e depois o marido da mulher dele, né, não sei nem como falar isso, toma aquela água e ele cura, né? Então, são dois momentos aí bastante interessantes, tá? Mas nessa passagem aí de André Luiz com o Lísias, ele deixa três
3 pontos muito claros. Então, se a gente fosse resumir o capítulo do livro, seria esses 3 pontos. A água é um veículo poderoso que carrega fluidos de qualquer natureza. Ela carrega. Tanto que a professora Sheila falou que eu sou farmacêutica, a minha especialização é em cosméticos, eu tenho uma indústria de cosméticos aqui na Praça da Árvore, né? Muitas pessoas conhecem, chama Medicatriz, Dermocosméticos. E esse meu conhecimento de cosmetologia me levou também a estudar muito a água, porque não tem melhor cosmético do que o que vem de dentro para fora, né? Então, tomar água. Então, às vezes as pessoas, eu também sou esteticista, às vezes as pessoas chegam e falam, ai, quero uma solução mágica para um tratamento. Ok, a solução mágica, ela vem com os nossos produtos, mas ela vem também com a água que você toma, né? Então, quem não toma água não tem pele boa. Então, já é um preceito importante para vocês levarem daqui. E, no caso da cosmetologia, a água é a base de todos os cosméticos, a base, né? Quando a gente faz um produto, a água chega a ser QSP, quantidade suficiente para 70%, 80%, né? Bom, segundo ponto, ela carrega resíduos de corpo e expressão da vida mental. Então, outra reflexão que eu quero que vocês saiam daqui é qual é a qualidade de água que gira na minha casa, porque ela carrega os resíduos do corpo e expressão da vida mental. E eu vou mostrar isso para vocês quando a gente estiver falando sobre a... Opa, acho que tem alguém com o fone aberto aí. Quando eu estiver falando do estudo do professor Masaru Emoto, tá? E aí ela consegue absorver a característica mental dos moradores. Então, qual é a qualidade da água que eu tomo? Qual é a qualidade da água que eu tomo banho? Né? Então, são reflexões para a gente aí. Bom, essa água, né, como Lísias nos coloca, será nociva em mãos perversas, útil em mãos generosas. Em movimento, espalha a bênção, absorve amarguras, ódios, ansiedade e purifica a esfera íntima. Então, também vou dar dicas práticas aí de como a gente pode purificar a nossa esfera íntima. Então, quando ela pode ser usada como um remédio para absorver essas amarguras, esses ódios, essa ansiedade que a gente vive diariamente. Aqui eu trouxe para vocês, gente, é uma exposição que eu fui, chama O Ser Humano e a Água, né? E eu trouxe aqui um aspecto importante, era uma balança que você subia, né? E ela mediu quanto de água estava girando no meu corpo. Então, né, se somos 60% de água, né, a Sheila tem 37 litros de água girando dentro dela, tá? Eles fazem um cálculo, né, pelo peso, era uma balança, então faz o cálculo do peso, e aí a gente tem aí. Eu achei muito interessante até colocar isso para vocês, porque tem um cálculo que a gente pode fazer, tá? 60% do peso da nossa é corporal. Então, aqui, gente, de uma forma bem rápida e simples, eu quero colocar para vocês um material onde a gente fala da quantidade de água nos órgãos do nosso corpo. Então, vejam que 75% do nosso cérebro é composto de água, o coração 75%, o pulmão 86%, o fígado 86%, o rim 83%, o sangue 81%, os músculos 75%, e a pele, que eu incluiria aí, que é a minha base de estudo, é em torno de 70%, tá? Então, aí a gente já sabe que, inclusive, para o envelhecimento nosso, é fundamental que a gente tome água, né? Porque o nosso cérebro depende de muita água. E aqui eu só coloquei a quantidade de água do corpo por idade, para a gente perceber que quando a gente é bebê, a gente tem 75% a 80%, mas quando a gente vai se tornando adulto e vai envelhecendo, olha só, com mais de 60 anos, se eu não tiver esse cuidado
em ingestão de água, eu fico com basicamente 50% de água girando no meu corpo, e isso é muito prejudicial para a nossa saúde, tá? Quais são as principais funções da água no nosso corpo? Hidratar o corpo a partir do interior, e aí eu reforço o que eu falei, quem quer ter uma pele saudável, lisa e bonita precisa hidratar de dentro para fora também. Ah, mas eu uso hidratante que custa tão caro, maravilhoso, da marca tal. Vai ser bom, mas não vai ser o suficiente. Ajuda a fortalecer as nossas defesas naturais, então, um corpo bem hidratado, o nosso sistema imunológico funciona melhor. Aumenta a comunicação entre as nossas células, né? Eu gosto de refrisar que todas as nossas reações bioquímicas ocorrem em meio aquoso, então, se eu tenho água, as células conseguem conversar melhor, e melhora a capacidade de concentração, raciocínio e favorece o bom humor. Então, pessoas que tomam a água também são mais bem-humoradas. Previne, trata doenças e contribui para o nosso bem-estar, tá? Um resumão aí desse nosso primeiro momento. Um outro momento e uma outra importância que eu quis trazer aqui para vocês é tomar água em jejum. Então, o Dr. Fernando Lemos, ele é um médico gastro, né? Ele tem vários vídeos no YouTube, eu gosto muito dele, porque ele é bastante coerente, ele fala de coisas boas, doenças, mas também de um lado bom. E ele tem um vídeo que fala especificamente de tomar água em jejum, tá? E eu vou colocar esse link para vocês assistirem o vídeo todo. Mas eu resumi isso em 6 pontos que o doutor, né, nos chama atenção. Primeiro, tomar água em jejum. E quando eu falo em jejum, é tomar água sem nada no estômago. E, se possível, 40 minutos antes do café da manhã, né? E a professora Sheila, agora, ela até tem feito de uma forma diferente, que é tomar em goles, né? Não tomar tudo de uma vez, porque ela percebeu que quando ela tomava tudo de uma vez, ela já corria para o banheiro. Mas ela vai tomando isso em goles e vai aproveitando essas propriedades que eu vou falar mais para frente, que Milanês nos avisa. Então, ela melhora a renovação das nossas células, ativa o sistema linfático, então ela melhora a defesa, estimula o intestino, então facilita o trânsito intestinal, inclusive melhorando essa questão de prisão de ventre, aumenta o metabolismo, então ele explica lá que emagrece, né? Porque ela aumenta o nosso metabolismo. Ela é um combustível para o nosso cérebro funcionar melhor durante o dia e ela auxilia no tratamento de alterações gástricas. Então, quem tem problemas gástricos, ele recomenda ingerir água em jejum. E qual é a média de água, né? O doutor Fernando Lemos, ele recomenda no mínimo 600 ml de água em jejum, que dá aquela garrafinha que a gente está acostumado, ela tem 1,5 litro, ela tem 500 ml, dá uma garrafinha daquela mais 100 ml, né? Ou mais ou menos 2 copos desse aqui, esse copo tem 300 ml, 2 copos desse aqui de água, eu vou aproveitar para tomar um pouquinho do golinho da água, porque eu não dou aula sem água do lado. Bom, quando a gente fala de água, gente, a gente tem que falar da perda de água também durante o dia, né? Nós temos uma perda diária por volta de 2 a 3 litros. Então, diariamente, o nosso corpo perde de 2 a 3 litros. Isso vai variar muito dependendo da temperatura ambiente. E como é que nós perdemos? Perdemos pela respiração, perdemos pela transpiração, que é pelas glândulas sudoríparas, perdemos pela pele, que a gente chama de perspiração insensível, inclusive, gente, nós perdemos em torno de 600 ml, quer dizer,
2 copinhos de água por dia pela pele, tá? Nós perdemos água pelo sistema urinário e pelo sistema digestivo. Então, nós perdemos pela urina e pelas fezes. Isso dá em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Então, um dia com mais calor, eu transpiro mais, eu perco mais pela pele, então chega numa média aí de 3 litros. E aí vem uma pergunta: quanto de água eu tomo por dia? Que foi, eu até resolvi colocar isso aí, porque depois que eu terminava a aula, essa era a pergunta. Então, aqui eu trouxe para vocês, isso vai no material, né? Uma sugestão de uma revista, que é uma revista da área de saúde, que nos fala, que conta que a gente tem que fazer, né? Então, é pegar 0,04 vezes o seu peso, é o ideal de média de litros que a gente toma por dia, né? Então, uma pessoa com em torno de 58 a 60 quilos que eu tenho, tem que tomar no mínimo 2,5. Então, eu faço isso. A minha meta diária é 2,5. Então, eu uso aqui, só para mostrar para vocês, eu uso um aplicativo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu uso um aplicativo, que eu posso depois até colocar no grupo. Hoje eu já tomei 500 ml a mais, eu já bati a minha meta aqui. Aqui pelo celular fica bem ruim de ver, né? Mas eu vou colocando, eu cadastro as garrafinhas que eu tenho, e aí durante o dia eu vou anotando mais ou menos no horário que eu tomei, tá? Então, a minha meta é 2,5 por dia, e hoje eu já tomei 3, porque eu já tomei a minha garrafinha, eu tenho um compromisso de tomar 2 garrafinhas de 1 litro, né? E aqui, gente, também só complementando, eu não vou entrar em detalhes, mas a importância, né, da água nas gestantes, no homem, nas crianças, no idoso, na alimentação, na atividade física, né? Olha só, durante a atividade, o ideal é tomar de 150 a 300 ml a cada 20 minutos, né? A localização, tudo isso tem muita influência na quantidade de água que a gente vai precisar tomar dia. Então, para encerrar esse primeiro bloco, 7 motivos para você beber água. Auxilia o bom funcionamento dos nossos rins, ajuda a não reter líquidos e emagrecer, aumenta a massa muscular. Então, quem gosta de musculação, tem que tomar água, porque a gente viu que 70% dos nossos músculos são água. Então, eu não consigo formar musculatura perfeita se eu não tomar água. Limpa, desintoxica o organismo e acelera o metabolismo, combate o envelhecimento, é um regulador térmico e combate a constipação, que é a prisão de ventre, né? Então, tem aí 7 motivos. Deixa eu ver, o pessoal acho que está colocando alguma coisa. Sim, vão ser disponibilizados, Lúcia, tudo. Eu vou mandar essa aula completa aí para vocês, tá bom? Então, depois eu fecho esse material e mando para vocês, tá? Bom, algumas propriedades importantes da água para a gente entrar no segundo bloco, que é falar sobre o magnetismo da água. A água é um solvente universal. Ela conduz estímulos no nosso corpo, ela tem condutividade. Então, para a gente fazer, por exemplo, no nosso cérebro, a transmissão do neurônio, né, dos neurônios, né, do impulso elétrico, eu preciso de água. Porque ela faz a condutividade. O equilíbrio, né, através do pH, ela faz o transporte de nutrientes e ela reanima a nossa força vital. Mas uma das propriedades mais importantes para nós espíritas é o magnetismo. A água é magnética. E aí, esse magnetismo da água, ele pode vir através de um bom banho de rio, quando eu procuro cura e equilíbrio. Ele pode vir de um bom banho de uma cachoeira, quando eu procuro energia e limpeza da alma. Ele pode vir de um bom banho de mar, que aí a gente tem limpeza e energia.
E ele pode vir de um bom banho de chuva também. Eu adoro tomar banho de chuva, que é a energia e a purificação. Então, as formas de água importam. Água doce, água salgada, água do rio, água do mar, água da chuva, água da cachoeira, né? Todas as formas de água importam. E para nós, a dica master é o banho. Como é que eu posso melhorar a qualidade do meu banho? Tornar o meu banho magnético. Miramês também nos fala isso, que a água do banho, ela limpa, ela purifica, ela reenergiza, revitaliza, repara, acalma, devolve saúde e bem-estar. Então, uma das propostas de comunhão com a água, de meditação com a água na hora do banho, é tornar esse banho um banho magnético, né? Onde eu faça uma meditação de limpeza, de purificação, de reenergização, do que eu necessito nesse momento. As religiões africanas, descendentes de africanos, né? Candomblé, Umbanda, usam muito esse recurso do banho terapêutico, né? Com ervas, né? Então, eles juntam o magnetismo da água com o magnetismo das ervas, né? E aí, cada banho tem uma intenção magnética que vem desses dois pontos, tá? E aí, ele nos diz, né? Olha que linda a frase. O banho diário, quando encontra na mente o apoio, torna-se um passe. Olha que lindo isso. Por isso, banho e passe conjugados são uma magia divina ao alcance de nossas mãos. Então, vocês imaginam o dia que a gente toma passe na casa do caminho e aí toma um banho, né? Com a qualidade magnética que a gente pode, com a nossa mente, fornecer a esse banho. Bom, quando a gente fala de magnetismo, eu queria chamar a atenção, né? Por um processo que a água está passando. Deixa eu voltar. Um processo que a água passa, que é a memória energética, né? E essa memória energética, ela é estudada com uma profundidade nesse livro chamado A Mensagem da Água, que é um livro do Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto é um dos estudiosos que eu mais adoro, né? Porque ele estuda com uma profundidade, com um detalhe e com uma sutileza a água, é encantador, né? E para ele, a água é um espelho que temos a capacidade que tem a capacidade de nos mostrar o que não podemos ver. Então, aqui também vou colocar no grupo esse link para vocês, né, verem a história do professor, como é que ele começou, como começou o interesse dele pela água, o que ele faz, os estudos que ele faz, né? O livro dele, eu acredito que a gente não consiga comprar hoje em livrarias, mas em sebos, chama A Mensagem da Água. No final tem todas as referências para vocês também, tá? Bom, Dr. Masaru Emoto faz um estudo incrível, onde ele estuda a molécula da água congelada. Então, ele pega a água, congela, leva para um super congelador e depois ele avalia essa água no microscópio, também um super ultra microscópio eletrônico. E ele não só faz a análise de água, como ele faz a análise da memória da água. Então, aqui eu trouxe para vocês a água que o Dr. Masaru Emoto submeteu a palavras positivas. Então, ele pega um frasco de água, enche de água, um frasco de vidro, enche de água, e escreve palavras positivas nesse frasco, né? Ou ele pega esse frasco e escreve palavras negativas. Aí ele deixa um tempo, pega essa água
congela e vai tirar, vai ver na microscopia. E a diferença está clara aí. Uma água com palavras positivas vira um cristal lindo, e uma água com palavras positivas vira um troço. Eu não sei nem explicar o que é isso, né? Então, quando ele faz esse estudo, e eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, a molécula da água exposta ao som do muito obrigado, olha que lindo isso. A molécula da água, quando embebida em essência de camomila, olha só, é igualzinho a flor. Isso daí, gente, não é fake, isso aí ele vê no microscópio, quando ele congela a água, né? E aqui eu trouxe um detalhe importante para vocês, que é como a água pode refletir a consciência das pessoas. Então, isso está no livro dele, eu tirei do livro essa foto. Houve um terremoto no Japão, né, um grande terremoto nessa cidade chamada Hanshin Awashi, acho que é isso que se fala. E aí, eles foram, Dr. Masaru Emoto foi logo depois do terremoto e foi numa torneira, determinada torneira, e tirou a água. Levou para lá, fez o processo e aí, olhando aí do lado de vocês, do meu lado esquerdo, você tem a molécula que não se formou, né? Depois de 3 meses, ele foi no mesmo lugar, na mesma torneira e tirou a água. Levou para o mesmo processo e nós obtivemos esse cristal lindo. Qual é a conclusão do Dr. Masaru Emoto? Que a benevolência, a compaixão e as emoções positivas que mobilizaram aquela população tiveram influência na memória da água. E a água se tornou um cristal lindo, maravilhoso, após 3 meses do terremoto, tá? Bom, todo esse contexto que eu quis trazer para vocês é para falar agora sobre a água no espiritismo, né? E para deixar claro para vocês o quanto a água é importante no processo de meditação e de cura. Então, esse livro, que é o livro referência aí do nosso curso, né? Quem não tem, é meio que obrigatório ter, né? Porque ele é um livro muito importante. Nesse livro tem essa frase: o poder de cura. Desprezar a água é separar-se da vida. De tudo que eu falei até agora, acho que vocês entenderam isso, né? E Miramês nos fala que a grande remédio é a água que bebe. Isso é o resumo desse capítulo, né? Que é o capítulo, depois eu posso dar uma olhadinha no final, que é o livro que tem a página, que quem tem esse livro diferente muda a página, mas ao finalzinho, eu acho que no material vai ter a página. Grande remédio, água que bebes. A água é um medicamento valioso, fortificante de água alta qualidade. Guarda a força que restaura e harmoniza o mundo celular. Olha só isso, desata e desobstrui o corpo físico para a melhora orgânica. Tudo isso está falado nesse capítulo, que é o da água, né? Então, nesse livro tem um capítulo que fala a água que bebes, tá? Bom, educando a tua mente pode tornar a água pura e torná-la um medicamento valioso, da mais alta qualidade, capaz de substituir com riqueza a química mental dos remédios mais famosos. Eu não estou falando aqui, gente, para ninguém deixar de tomar o remédio, tá? Ah, não, agora eu vou parar de tomar o meu remédio e vou só tomar água. Não é isso que eu quero falar para vocês. Mas eu posso garantir a vocês que se vocês agregarem essa água de qualidade ao tratamento, a cura vem mais rápido, tá? Bom, outras coisas interessantes sobre a água, que é os métodos naturais de aplicação de água. A ingestão, como a gente está conversando, os banhos, as envolturas, as duchas e os escaldapés. Então, eu vou dar uma dica para vocês
que o meu marido deu recentemente para mim, né? Que é assistir esse Globo Repórter, que chama O Poder das Águas. Vou colocar o link também. Essa é a novidade dessa aula. Para quem assistiu um curso passado, não tinha essa novidade, porque esse Globo Repórter veio depois da minha aula, que normalmente é no primeiro semestre, no começo, e no segundo semestre, no começo. Então, esse Globo Repórter vale a pena vocês assistirem, porque ele é sensacional e mostra hoje, com estudos científicos, o poder de curativo das águas minerais, ingerindo, com banho, e eles mostram tudo como é feito os estudos científicos nos ratinhos, como melhorou a qualidade de vida deles. Olha, vale a pena. Eu quis falar nisso porque uma das minhas paixões são as águas minerais. Basicamente, tudo que eu falei aí para vocês, ó, vamos lá, voltar rapidinho aqui só para vocês verem, né? Então, a água tem memória e o estudo do Masaru Emoto, então essas são as imagens. Agora vocês estão vendo, gente? Estão vendo? Tá. Então, essa aqui é a água sobre palavras positivas, a água sobre palavras... Essa aí já tinha passado, Ah, viu? tinha passado, Sheila? Já, então... mas, parou, para aí. Tá, então vamos lá. Uma antes. Tá, então aqui eu já reforcei, né? Isso. Que é quando a gente fala de beber a água, da força e da harmonização que ela traz. Aí aqui é a frase que resume tudo. E aí a gente tem os banhos, né? Os curativos, a água, a ingestão, volturas, duchas, escaldapés, são recursos aí muito importantes dentro da parte de cura de água. E aí, eu coloquei isso aí, né? Que é esse Globo Repórter, né? Que é o Globo Repórter que fala sobre o poder das águas, né? E sobre o poder da molécula da água e como é que a gente pode obter esses melhores com as águas minerais, tá certo? E aí, reforçando, né? Eu sou apaixonada pelas águas minerais. As águas minerais, gente, elas têm hoje, né, uma série de benefícios. Aqui eu gosto de colocar essa cidade, ela chama-se Cambuquira. Cambuquira hoje tem a água mineral a melhor água mineral do mundo. Existiam duas fontes de água mineral, uma francesa e a outra brasileira. A francesa secou, olha que triste, secou. E hoje a água de Cambuquira é a água mineral mais refinada do mundo, né? E aí eu sempre faço essa reverência à Cambuquira, porque lá eles têm a água, eles têm os banhos, eles têm lá o Parque das Águas, onde você pode tomar, né? E cada água tem a sua função, a sulfurosa, a magnesiana, e um dos aspectos importantes que tem em Cambuquira, raros lugares tem fonte litinada, a água litinada, que é a água importante para o tratamento do sistema nervoso, né? O lítio é um mineral muito usado para tratamento do sistema nervoso, tá? E aí, para a gente ir caminhando para o encerramento, o contexto do espiritismo, que é a água fluidificada, né? Então, o que é uma água fluidificada? O que é aquela água que eu tomo quando eu saio do passe? O que é aquela água que eu tomo quando eu saio de uma fluidoterapia? Ela é uma água normal, acrescida de fluidos magnéticos curadores. Eu quero que vocês nunca esqueçam disso. É uma água normal, acrescida de fluidos magnéticos curadores. A gente já viu a importância da água na nossa vida orgânica, a gente já viu as propriedades da água, a gente já viu que a água tem magnetismo, o Dr. Masaru Emoto confirma a memória da água, então fica claro agora para todo mundo que uma água fluidificada é fundamental, e é por isso que o espiritismo, né, a nossa religião espírita, ela se fundamenta muito sobre a água. Então, uma água acrescida de fluidos magnéticos. E ela tem poder magnético, e ela pode ser magnética ou espiritual. A magnética, ela é feita por nós,
seres humanos encarnados. E a espiritual, ela é feita por espíritos desencarnados, né? Então, a gente pode ter a magnética, feita pela gente, a espiritual, feita pelos espíritos, e a mista. Então, por exemplo, a que a gente toma lá nos galões da Casa do Caminho, ela é espiritual. Agora, a água que a gente toma depois da fluidoterapia, ela é mista. Por quê? Porque ela tem a ação espiritual e tem a ação magnética do médium que está ali fazendo a intenção. Então, quando a gente faz a fluidoterapia, eu trabalhei muitos anos na fluido, hoje eu não trabalho mais, mas a gente faz a roda e a pessoa fica lá no meio. Hoje acho que não sei como é que está, né? Porque eu não trabalho mais, não sei se está pessoalmente, está fazendo desse jeito. Porém, quando ela sai, ela toma uma água. Aquela água, gente, é o remédio que você precisa para a cura daquilo que você passou na fluidoterapia, tá? Então, ela é uma fluidificação mista. E aí, como é que eu posso fluidificar, né? Como é que essa água fluidificada, qual é o poder? É um poder energético de cura, aumenta a energia e nutre as atitudes positivas, conduz a energia magnética e espiritual pelo nosso corpo e promove equilíbrio físico e espiritual. E aí, como um excelente condutor de energia, a água, quando fluidificada, transmite a quem ingere os recursos magnéticos necessários para o equilíbrio psicofísico. Olha que lindo isso. Quando a gente toma água fluidificada, nós temos os equilíbrio, né? Recursos para se equilibrar de forma psicofísica. Os benefícios da água fluidificada, eles repõem a energia, renovando o nosso perispírito, ajuda no equilíbrio físico e espiritual e incrementa a produção de linfócitos, melhorando a defesa do corpo. Olha que lindo isso, né? Incrementando, tá? Bom, e aí as dicas especiais para a gente encerrar a nossa aula, que eu tenho, né? Como farmacêutica e como uma pessoa que tem paixão por água, beber de 2 a 3 litros de água por dia, ter esse compromisso, né? Esse comprometimento em beber de 2 a 3 litros de água por dia, porque a gente sabe que a gente perde, basicamente isso. Dica de Miramês: saborear a água, beber, engole sem pressa, deixando que as glândulas salivares, as glândulas da boca, selecionem os elementos e canalizem para os lugares que necessitam. Olha que lindo isso. Eu fico com ela um pouquinho assim na boca e as próprias glândulas vão selecionar e mandar. Pode falar. Você comentou que eu tomo de golinho. Aí, ó, por que eu tomo de golinho? É porque está falando para saborear a água. E você não saboreia rapidamente, você saboreia de golinho em golinho. E aproveita muito mais os benefícios. Ingerir água em jejum e antes de dormir, né? Que é uma conduta recomendada aí pelo Dr. Fernando Lemos. Água, se você tiver a oportunidade de fazer água pranizada e magnetizada com intenção de cura, que é você colocar água num copo, deixar um copo vazio e fazer, né, essa troca, né, de água. Opa, quase tomei um banho aqui. Essa troca, né, de copo. Isso aí, gente, sempre dê preferência a fazer com copo de vidro e toda vez que for fazer magnetização de água, a gente dá preferência para fazer em vidro, tá? E aí a gente pode fazer essa pranização, que é movimentar essas moléculas de água. A outra dica é os banhos de purificação energética, então, com a intenção de purificação. E a última é banho em instâncias minerais, ou, se possível, não tenho como tomar, e tomar água mineral, né? Por exemplo, uma das águas minerais mais legais que tem é a de São Lourenço, porque ela é verdadeiramente mineral, ela não é gaseificada artificialmente, tá? Então, quem gosta de água mineral com gás ou sem gás, é
a São Lourenço, ela não é gás, ela é naturalzinha, tá bom? Bom, mentalize esse trabalho e sentirás o benefício e a ação renovadora. Aqui vocês têm, gente, uma dica minha que eu faço toda noite, né? Eu já uso, aí eu já faço uma associação de água pranizada com cromoterapia. Então, eu coloco a água num recipiente verde, um copo verde, e eu deixo antes de dormir um tempinho com a luz verde, porque eu quero que a luz verde é do equilíbrio, da cura, né? Então, coloca o teu recipiente de água cristalina frente à tua oração, espera e confia. E aí, quando eu levanto no outro dia, eu bebo essa água em jejum. Gente, aqui tem o meu Instagram. Hoje eu nem uso mais e-mails no Instagram, então se alguém quiser conversar comigo, esse é meu Instagram. Essa aqui são as referências, né? Então, o livro Saúde é página 29 e 160, que é a água que bebes e a água do mar. E isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu não sei, professora, se a gente tem uns 2 minutinhos para perguntas aqui, né? A gente tem bastante coisa para fazer ainda hoje, mas se alguém tem alguma pergunta com relação a isso... Eu só tenho aqui um comentário, né, que a pessoa falou que ela está encantada com os ensinamentos. Muito obrigada, Tati. O Timelo está falando que está encantada. Tem o Eduardo, acho que é Edinaldo, é isso? Edinaldo fez uma pergunta. Pode falar, Edinaldo. Boa noite. É só que uma dúvida quanto à pranização da água. O movimento que eu faço tem uma sequência? Se é Não, você umas duas, três vezes? despeja de um copo para o outro copo. Umas 2, 3 vezes? Eu costumo fazer de 6 a 7 vezes. Tá. Tá? Tá ok. Tá. Era essa a dúvida. Tá. Aliás, eu fiz uma experiência que aparentemente é bem maluca, faz umas 3 semanas. Eu não cheguei a comentar com você, viu, Sheila? Uhum. É o seguinte, eu acho que todo mundo sente, quando toma banho, que fica mais leve. Não sente isso? Não sente leveza? E pensando nisso, eu falei assim, vou fazer uma experiência. Eu me pesei antes do banho. Então, eu já fiz isso, Sheila. Eu já fiz isso. E a gente sai mais magro. Sai, exatamente. É que eu achei muito louco isso, porque quando eu saí do banho, eu me pesei novamente, eu estava 200 gramas, com menos 200 gramas, né? Ainda quando eu comentei com a minha filha, ela falou assim, mas você não fez xixi no banho? Eu falei, não fiz, né? Mas seria uma explicação, né? Mas realmente eu não sei, porque não era de pele, e ninguém perderia 200 gramas de pele. Eu gostaria de saber o que é esse peso, né? Então, se vocês quiserem fazer essa mesma experiência, e para mim variou bastante. Teve vezes que eu não perdi nenhum grama, uma das vezes foram 400 gramas. Não faço ideia como. Sheila, acho que é a parte de limpeza energética mesmo, porque como você fala que a energia vira matéria, ela vira matéria, né? E aí, às vezes, a única coisa, talvez, que a minha sugestão, se você reparar que essas diferenças dão mais num dia que a gente tá mais estressado, que passou um dia mais agitado, eu acredito que essas diferenças aumentem aí quando a gente está mais estressado, entendeu? Então, encontrei alguém tão louca quanto eu, né, que fez a mesma experiência. Perguntaram na água do Evangelho no Lar, peça para ser fluidificada pelos mentores, viu? Porque como o Evangelho no Lar é feito sempre no mesmo horário, eles estão presentes, então é bom pedir pela fluidificação da água. E várias pessoas me passaram
mensagens essa semana falando sobre a dificuldade que estão tendo para fazer a meditação. Que, inclusive, dizendo que não consegue soltar o ar, solta, inclusive, mais curto do que inspira. Então, inspira em 3 tempos, mas não consegue nem expirar em 3 tempos. Então, hoje eu vou dar uma meditação para... normalmente, depois dessa aula, eu daria uma outra meditação, mas eu vou dar em função das pessoas que descreveram, tá? Por isso que é importante demais. Vocês têm dúvida, vocês têm algum problema, escreve para mim, tá? Passa um WhatsApp, porque aí eu respondo a todos, viu? Mas eu respondo, eu não... Vocês precisam me mandar mensagem para eu poder responder, tá? Então, hoje, vou dar uma meditação que, se alguém está tendo muita dificuldade com a que eu dei normalmente, que é essa de inspirar em 3, expirar em 6, que a âncora é a respiração, o movimento do abdômen e a contagem, né? Então, eu vou passar essa outra. Quem está com muita dificuldade para soltar, pode passar para essa meditação, tá? Como é que a gente vai fazer? Só para vocês perceberem. Vocês vão colocar a mão no peito, e vão emitir um som, certo? Que esse som é assim, ó. Todo mundo sentiu que ficou vibrando aqui o seu peito? Né? Todo mundo escutou o som que eu fiz? Deu para escutar? Tá ok. Então, agora, quando vocês forem soltar o ar, principalmente as pessoas que estão com dificuldade, vocês vão contar em quanto tempo vocês conseguem emitir esse som. Tá? Então, vamos lá. Vocês vão inspirar, e vai com o som, e começa a contagem. Ficou mais tempo? Durou mais? Então, veja bem, nós estamos respirando e estamos produzindo um som. Para produzir esse som, eu preciso de ar. O ar está passando pelas minhas cordas vocais. Então, uma grande âncora está sendo o quê? Som. Tá? Vibração do som. Então, para fazer essa meditação, nós não vamos contar, sem contagem. Inspira normalmente, expira, fazendo som, tá? Acabou o som, inspira novamente, outro som. Agora, o que eu vou falar para vocês? Não tentem fazer o som prolongado. Não, não é isso. É como se o som estivesse acontecendo sozinho e você está acompanhando. Tá? Eu não estou tentando fazer um som bem longo. Não. Seja natural. Tá? Vocês estão emitindo o som. E esse som é como se vocês fossem acompanhando. Ele vai acontecendo e vocês vão junto. Tá? Então, a meditação inteira vai ser exatamente essa. Vai ser prestar atenção no som, na vibração.
Porque com isso também, conforme nós colocamos a mão aqui no cardíaco, nós estamos estimulando o cardíaco, fazendo a ligação coração-cérebro. E isso vai acalmar muito, tá? Com a prática, você sente a vibração sem mesmo colocar a mão, tá? Então, nós vamos fazer essa meditação. Inspira. Boca fechada, boca accusa, né? Fecha a boca, emite o som, aí inspira de novo. E se entrega, sinta a vibração aqui no seu cardíaco. Só isso. A âncora é o som, a vibração do som. E o que está produzindo o som é a sua respiração. Alguma dúvida? Isso. Tá ok. Então, vamos lá, eu vou começar então a marcar o tempo e nós vamos começar a nossa meditação. Vamos lá, isso, começando.
Hum. 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 Hum.
Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. E vamos terminando. Isso, respirem normalmente, sintam-se. As pessoas que estavam com dificuldade de fazer a meditação, ficou mais fácil com essa? O que vocês acharam? Pode fazer. Tati, pode falar. Liga o som. Liga o som. Não está conseguindo ligar o som? Você desligou a imagem. Bom, de qualquer jeito, você pode sempre me passar um WhatsApp. Não consegui? A sonolência muito forte. Ah, você tem insônia. Então, é muito calmante, viu? Essa meditação. Ela é extremamente calmante. Lembra que eu falei que quando a gente solta o ar, o soltar é calmante? A pessoa muito estressada, ela tem dificuldade de soltar o ar. E quando a gente emite o som, você se obriga a soltar o ar bem longo. Por isso, essa respiração, essa meditação é calmante. Tá? Então, a dificuldade da sonolência. Bom, eu é que eu fiz essa aqui especialmente para quem está com dificuldade de soltar o ar, tá? Especificamente é para essas pessoas. Da sonolência, então, vai ser outra meditação que vai fazer. Tá ok? Porque ela realmente é bastante calmante. Então, para quem tem insônia, é muito boa. Tá? Mas alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? O que vocês acharam dessa meditação? Ficou? Boa? Tá ok. Achei ótima, a Cláudia achou ótima. Ótimo. Veja bem, então, quem está com dificuldade, quem está estressado demais, uma das pessoas que me ligou, ela está com 90 de estresse. É quase o nível máximo, seria já para tomar remédio, sabe? Então, o remédio pode ser essa meditação aliado à água, tá? Aliás, eu estou aqui com a água, com a garrafa que você me deu, Sheila, que eu tomo ela todo dia eu tomo água dessa garrafa. Ela tem só palavras positivas. Foi a Sheila que fez essa garrafa e me deu. Tem aqui paz, saúde, florescer, sucesso, luz, amor,
alegria, é só coisa boa. E eu tomo todo dia, eu ponho água aqui e vou tomando, porque deu 1,5 litro aqui, né? Então, eu passo dessa, eu já passo para outra garrafa. É isso aí, gente. Então, não se esqueçam, eu estou disponível de coração para todo mundo. Tá? Hilda, pode falar, Hilda. Liga o som. Então, é que eu já é a terceira vez que eu estou fazendo o curso, né? E tem me ajudado muito. Inclusive, eu já tomava água, mas pouco, de manhã. Eu já tinha o hábito de deixar, só que eu tomava bem pouco. E depois que eu vi esse vídeo, que foi já do outro semestre, eu tomo 900 ml antes do café da manhã. Então, já estou incorporando, assim, essas práticas e tenho me sentido bem melhor. E questão da respiração também, eu estava com um problema respiratório que o médico tinha me recomendado usar a bombinha. E eu já repeti os exames, fui até em outro médico e melhorei muito com essas práticas de prestar atenção na respiração, essa respiração abdominal, né? E com outras práticas também, né? Que eu faço caminhada na natureza, essa questão da cachoeira, do mar. Então, eu tenho feito bastante coisas assim, mas eu comecei a prestar mais atenção nisso com a água, com as aulas. Aqui com as aulas, porque é muita coisa, né? A ideia é essa. A gente absorver tudo e realmente incorporando, leva um tempo mesmo, né? Então, eu queria até agradecer por tudo aí, que tem me ajudado muito essas aulas. Que bom. E, gente, vocês podem fazer o curso quantas vezes quiserem, tá? E, às vezes, uma coisa que você perdeu num curso, você vai pegar melhor no outro, tá? Então, fiquem à vontade, tá? Todo esse material vai estar no grupo. Eu vou colocar no grupo uma meditação que está no YouTube, a meditação Nada Brahma, que é uma meditação que eu não posso dar para vocês, porque o som não passa pelo Zoom, não sei por quê. Então, se alguém quiser me acompanhar pelo YouTube, então eu vou colocar essa meditação Nada Brahma para vocês, e depois eu vou tirando dúvidas. E assim, o fato de estar no YouTube, vocês podem fazer quantas vezes quiserem. E é uma meditação encurtada, né? Porque a meditação lá da Brahma, ela tem 1 hora de duração, eu transformei em meia hora, então eu vou colocar no grupo para o caso de vocês quererem fazer. Tá bom, gente? Então, podemos, acho que, encerrar. Muito obrigada, Sheila. Muito bom, muito boa aula. Obrigada pelos depoimentos importantes, né? Da gente saber que está tendo resultado, né? É isso aí.